Paz, irmãos. Essas são as realidades, irmãos, do tempo presente. A verdade é que o mundo, a humanidade, o mundo, nós somos enfermos. Alguns irmãos vieram aqui à frente, eu não vi, mas se procurar eu tenho alguma coisa também. Eu creio que não tem nenhum alguém são mesmo neste mundo, não. Essa é a verdade. O pecado entrou no mundo, desgraçou tudo. O homem que vivia 900 anos, 1000 anos, hoje é 60 anos. A Bíblia diz que depois de 70 anos é canseiro e enfado. Bom, pela Bíblia falta 4 anos para minha canseira começar, né? Cada ano é uma vitória, não é assim? Hoje eu acordei, Senhor, muito obrigado pelos meus 66. E 66 eu lembrei que eu sou homem. É número de homem. Eu dependo de Deus. Eu espero chegar em 77, que é o número perfeito, o número de Deus. Mas eu penso, 68 vai completar 60 anos que eu comecei a conhecer a Jesus. Amém? Tudo isso alegra o nosso coração, muitas coisas entristecem o nosso coração, como a perda da nossa irmã Sueli, que podemos chamar assim, porque ela teve encontro com o Senhor, né? E dores, lutas, dificuldades nós temos, mas uma coisa nós devemos nos alegrar, irmãos, que Jesus ressuscitou. Hoje é o dia que se comemora a ressurreição do Senhor Jesus, o primeiro dia da semana, onde Pedro chegou lá correndo apressadamente, não viu o Senhor e saiu para manifestar. Nós cremos e nós adoramos, nós servimos um Deus que é vivo e que Ele reina, que estava na eternidade intercedendo por nós, e Ele está dentro de nós através do Seu Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Não é o cristianismo, entre aspas, paganizado, que hoje, dia da Páscoa, não existe mais Páscoa, acabou. A Páscoa é para os judeus, ela foi encerrada, mas o inimigo, que é o inimigo do Senhor, inimigo da palavra, inimigo da verdade, chega no Natal, vem de apresentar Jesus, o Salvador, o Messias, o esperado, apresenta um Papai Noel, apresenta os presentes e as pessoas são enganadas, esquecem da verdade. Chega na chamada Semana Santa, as pessoas vêm procurar saber, ver, não, aparece uma Páscoa, aparece um chocolate, aparece um coelho, torta e tantas outras coisas. Pode-se fazer isso também, mas o principal tem que ser lembrado, que é o Senhor Jesus. O inimigo quer tirar essas verdades do nosso coração, do coração da humanidade, do coração das pessoas, e usa as religiões para isso. Por trás das religiões tem o dedo de Satanás, que quer negar a palavra do Senhor. Abramos os nossos olhos. Somos igreja do Senhor, povo de Deus, numa localidade. Não somos uma denominação por divisão, ou por briga, ou por tantas coisas, mas nós somos parte da igreja do Senhor, que está aqui em Vitória, que fomos remidos. Nós vamos morrer, ou vamos partir com o Senhor no momento que Ele vier buscar a sua igreja. Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei um dia. Nós ressuscitaremos um dia para encontrar com o Senhor. E quando nós partirmos, mesmo antes da chamada do Senhor, da ressurreição daquele dia, mas todos nós vamos encontrar com o Senhor. Amém? Estamos diante da mesa do Senhor nesta manhã. E eu gostaria de ler uns versículos daquele texto que nós conhecemos. Certa vez alguém falou assim: por que todas as vezes nós lemos esse texto? Falei assim, e mesmo assim nós não praticamos. Nós sabemos, mas não praticamos. Irmãos, a palavra de Deus é tão simples. Os homens que complicam as coisas. Jesus, no seu ministério, olha o que Jesus fazia. Ele usava as coisas simples para as pessoas entenderem, compreenderem as verdades da Bíblia.
Nós, os homens, chamados religiosos, distorcem a palavra, dificultam a palavra, não traz a essência da palavra para as pessoas, e as pessoas não entendem. Vão para a eternidade porque creem em Jesus. Isso é verdade, é bíblico, mas muitas verdades nós precisamos saber aqui, desfrutar delas e vivê-las aqui nessa terra. Isso é muito importante para nós. Eu gostaria de ler 1, 2, 3, 4, 5. É o versículo 26 de 1 carta a Coríntios, capítulo 11. A palavra diz assim: porque todas as vezes que comer deste pão, todos os terceiros domingos, quando nós nos reunirmos como igreja, ao comermos este pão e bebermos o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Lembra disso, irmãos? Todas as vezes que você participar da ceia, lembra que o Senhor Jesus está vindo. Você é luz deste mundo. Nós somos luz deste mundo. Nós não podemos compactuar com trevas. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? O versículo 26, irmão, nos chama a atenção. Eu escrevi aqui no papel: porque todas as vezes que comerdes e beberdes. Trata de um simples culto memorial. Aqui uma simplicidade. É um culto que nós estamos prestando ao Senhor neste momento. É simples. O pão, o suco de uva, o simbolismo. Por que as religiões fazem tanta coisa em cima disso? Ofusca tanta verdade por coisas de homens? É um simples culto, irmãos, memorial a ser observado por todo o povo de Deus. Quem é povo de Deus? O povo de Deus é o salvo, remido pelo sangue de Jesus. Não é ímpio. O ímpio é indigno. O que não é salvo, a Bíblia diz que ele é indigno. Ele não é convidado, ele só é convidado através de Jesus. Jesus fala: vinde a mim todos estáis cansados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Aí sim, os santos se reúnem simplesmente como cristãos sacerdotes. Irmãos, não é porque eu estou aqui, eu sou um dos presbíteros, vou ministrar a ceia. Qualquer um irmão crente no Senhor Jesus pode fazer isso. Não precisa alguém com a touca na cabeça, uma indumentária de roupa, um monte de coisa, tanto conhecimento. É coisa simples, cristão sacerdote. Você é um sacerdote. A igreja é sacerdócio santo do Senhor. Se você não foi separado para isso, porque você não é. A Bíblia é muito claro, é sim, sim ou não, não. Cristãos sacerdotes, você tem a primazia de estar na presença do Senhor. Não precisa mais de um cordeiro ser sacrificado. Agora, como cristão sacerdote, é para proclamar desse modo a morte do Senhor. Nós estamos aqui lembrando que Ele morreu por nós, morreu por mim. Eles fazem o teatro da morte do Senhor e vão ver nos cinemas. As pessoas eram para sair dali chorando, se convertendo ao Senhor. Estava vendo esses dias a chamada igreja oculta, as pessoas dilacerando o corpo para serem purificados por causa da religião.
na ponta de um chicote, coloca uma porção de pedacinhos de ferro e fica batendo nas costas para esquecer do pecado que está na mente. Isso é religião, autoflagelação. O Senhor Jesus morreu na cruz, no meu lugar, no seu lugar, para nos livrar de todas as coisas. E neste momento nós estamos lembrando que Ele vem. Nós estamos reunidos aqui nessa reunião simples, presentes, que o Senhor Jesus está vindo. Ele pode vir agora. Jesus veio para Sueli e pode vir para você hoje, pode vir para mim. O versículo 27 que nós lemos, o irmão Paulo focaliza agora as consequências de participar da ceia indevidamente. Nenhum de nós é digno de participar dessa ceia solene. Se olharmos para nós mesmos, a dignidade nossa vai longe. Somos humanos, falhos, mas nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Podemos aproximar-nos de Deus com toda a dignidade de seu Filho amado. Senhor, o teu sangue me purificou, me perdoou, e agora eu sou digno. Pelo sangue de Jesus nós somos dignos. Cuidado com o comportamento descuidado e irreverente. Não é que isso aqui vai, ó, a ceia é do Senhor, ela é santa, não precisa dizer santa ceia. As pessoas dizem santa ceia. A Bíblia não traz lugar nenhum santa ceia. É a ceia do Senhor, é algo que o Senhor colocou lá para os discípulos. Ele chamou seus discípulos lá naquela quinta-feira, à noite, os 12. Aquele povão todo que andava atrás dele, não chamou não. Ele chamou os discípulos, os santos, aqueles que eram dele, que eles tinham comunhão com ele, estavam dia a dia com ele. O povo, na chamada lá do domingo de Ramos, colocou panos no chão, balançou folhas de palmeira, Hosana, bem-vindo em nome do Senhor. Os mesmos que estavam assim na sexta-feira estavam crucificando Jesus. Essa é a humanidade. Muitos estão glorificando o Senhor, mas no dia a dia o crucificam de novo, pelos seus atos. Quem age desse modo se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora você é julgado se chegarmos indignamente. Por isso nós devemos, Paulo chama a atenção, porque lá na igreja de Corinto eles faziam uma balbúrdia na ceia. Era um almoço comunitário, onde eles faziam, e depois desse almoço comunitário eles participavam da ceia. Pode ser feito isso, mas lá não. Os ricos iam primeiro comigo, os pobres chegavam de que comeram. Paulo chamou a atenção deles. Não é isso que o Senhor quer. O versículo 28: não devemos aproximar-nos da mesa do Senhor sob julgamento. Irmão, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que habita no crente. Ele nos fala, Ele nos mostra. É preciso confessar e abandonar o pecado. Por isso que o texto fala aqui: examine-se. Nem eu que tenho que examinar a sua vida, não. Nem eu que tenho que falar que você está errado. Talvez eu esteja até vendo erro na sua vida. Eu como irmão, eu posso chamar a atenção, mas a responsabilidade é pessoal. Eu que tenho que me examinar. E nós que temos o Espírito Santo de Deus como igreja do Senhor, nós temos o Espírito que nos dá essa capacidade de olhar para dentro de nós mesmos. Examine-se. Aí faz reparação de algo que fez, pede perdão, busca comunhão. Se é com Deus, é com Deus. Se é com o irmão, é com o irmão. Como igreja não podemos ter rixas um com o outro, incompatibilidade com o outro, seja social, cultural, ou nós somos irmãos em Cristo. Lá na eternidade estaremos todos juntos com Cristo. Não vai ter um cantinho para um, cantinho para outro, cantinho para outro. Não é assim. Porque quem age desse modo se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, devemos certificar-nos de que o estado da nossa alma está apropriado. A alma aqui, irmãos, não é aquilo que você está pensando. A alma aqui é todo ser humano. O Senhor, quando criou alma vivente, é o ser humano. Essa alma, ela compreende esse corpo, compreende o espírito. O espírito, alma e corpo devem estar íntimos diante do Senhor. Esse é o ser humano. O verso 29 diz: comer e beber sem discernir o corpo do Senhor
é trazer juízo para si. Paulo diz lá. Não é eu que vou receber o juízo, não. É você que pode receber o juízo. A igreja de Deus, se não estiver dentro dos princípios, devemos estar cientes de que o corpo do Senhor foi entregue a fim de que nossos pecados pudessem ser eliminados. Jesus foi crucificado, irmãos. O nosso pecado, o meu pecado foi lançado sobre ele lá. O pecado que nos afastava de Deus, agora o pecado do dia a dia, nós temos que confessar no dia a dia. Que a palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Se continuarmos a viver em pecado e participarmos da ceia do Senhor, estaremos vivendo em falsidade. Eu fico pensando como os chamados líderes religiosos que promovem uma ceia, chamada ceia do Senhor, onde todo mundo participa, incrédulo com crente, tudo misturado, eles estão fazendo aquilo ali. Irmãos, isso é muito sério, traz muita responsabilidade, porque é algo comum entre os santos, entre o povo de Deus. Por isso que a ceia é do Senhor. Qualquer um irmão que estiver entre nós em Cristo Jesus, ele pode participar da ceia. O salvo em Cristo, ele participa da ceia. Se ele é um salvo e ainda não se batizou, primeiro, toma da ceia e vai batizar. Também é uma ordenança de Deus. Por que cumpre a ordenança da ceia e não quer batizar? Batize-se. Se você acha que é batizado, tudo bem. Mostre pela sua vida, pelo seu testemunho. O batismo simboliza que eu já morri com Jesus. A nossa vida está em Cristo. Se participarmos da ceia do Senhor sem julgar o pecado em nós, não discernimos o corpo do Senhor que foi dado a fim de dar cabo do pecado, vamos receber o juízo do Senhor. Amém? O versículo 30 diz assim: por falta de julgamento, alguns da igreja de Corinto sofreram o julgamento disciplinador de Deus. Irmãos, o mundo julga aqueles que são dele, mas o Senhor também julga aqueles que são seus. Muitos lá dizem que estavam fracos e doentes, e não o povo, os dormiam, partiram. O testemunho estava tão mal, não sei qual o problema na vida deles lá, que Deus os tirou da terra. Isto é, alguns foram acometidos por males físicos e outros foram levados para o lar celeste. O Senhor quer que nós, como igreja, demos testemunho. Que a pessoa fosse como igreja, com os santos de Deus, separado deste mundo, e dá um testemunho lá fora, que muitas das vezes que não é da luz. O Senhor pode te punir por isso, mas nós somos ovelhas, e como ovelhas vamos sentir o cajado do pastor em nosso pescoço, puxando-nos de volta. A ovelha, diz lá aquele cântico tão lindo, deixou as 99 no aprisco, elas já estão guardadas. As 99 estão no aprisco, mas uma foi lá buscar, não foi lá buscar. Era uma ovelha que estava lá, não era um bode, não. Bode, ele vai ter que comer alfarrobas, dormir com porcos, até que ele fala: pequei contra o Senhor. Aí ele levantando, ele vai diante do Senhor, o Senhor vai aceitá-lo. Nós somos muitas vezes humanistas, irmãos. A história do filho pródigo conta uma verdade muito grande. O filho estava em casa, tinha tudo com o pai, e abandonou a casa do pai e foi para o mundão. A saudade deu, no caso do pai, ficava olhando na estrada onde o filho foi, que um dia ele podia voltar. E o dia que ele voltou, ele o aceitou, mas ele teve que reconhecer lá. Muitas das vezes buscava a pessoa lá no lamaçal, amém, falamos com ele vem, mas não se lava não, continua na religiosidade. A pessoa tem que reconhecer o seu erro. Eu pequei contra o pai, pequei contra Deus, pequei contra os irmãos. O cajado pode nos trazer, ele tem trazido e vai trazer em nome de Jesus. O verso 25 diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou também o cálice, dizendo:
Este é o cálice da nova aliança. A nova aliança, lá no texto de Hebreus, é o futuro presente. É o futuro presente. A nova aliança do meu sangue estava ali presente. Que coisa linda! A nova aliança do meu sangue. Deus fez uma aliança com o povo de Israel lá no Sinai, em pedras escrita pelo dedo dele. Agora não, a aliança do Senhor está onde? Não em pedras, mas no nosso coração, na nossa mente. Diz o Senhor: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Irmãos, como é que eu estou numa reunião como esta aqui e não esteja lembrando dos feitos do Senhor? Isso é uma maneira de lembrar. Irmãos, quando eu pego um pedaço de pão, eu tenho que pensar neste momento que este pão simboliza o corpo do Senhor, foi dado para mim, para matar, acabar com o meu pecado. Como é que eu participo deste pão sem entendimento nenhum e depois eu continuo na mesma coisa? Só pode trazer juízo. Será possível que eu não entendo? Nós não podemos brincar com a verdade, principalmente quando ela já foi revelada a nós, porque quanto mais seja revelada para nós, mais nós seremos redarguidos daquilo, vamos ser cobrados daquilo que o Senhor nos deu. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais responsabilidade eu tenho, muito mais, porque agora eu sei que a Bíblia diz. Não torcemos a Bíblia é literal em todo o seu sentido. O que ela diz aqui é isso mesmo que está dizendo, é aquilo que nós estamos entendendo. Nós é que torcemos muitas das vezes. É claro que tem algo figurado na Bíblia. Apocalipse tem muita coisa figurada. É só você ler livros, procurar a história, que você vai entender o que é figurado. A Bíblia, pelo Espírito Santo de Deus, muitas coisas se entendem, muitas coisas se vivem. As ocultas Deus revelará e continuará revelando, e na eternidade nós saberemos todas as coisas. O que o Senhor comprou lá na antiga aliança, Ele continua até na nova aliança. Eu conheço as Escrituras, de Gênesis até Apocalipse. Antigo Testamento e Novo Testamento é divisão para que nós entendamos aqui, mas a Bíblia é as Escrituras. Como é que Deus cobra coisa lá no Antigo e não cobra no Novo? Deus é mais exigente do povo judeu do que o povo crente hoje? Eles viveram, eu não vou viver não, eu estou na graça, faço o que quero com a minha vida, faço o que quero com o meu corpo. Então, todas as vezes que beberdes em memória de mim, é isso agora, comer e beber, o cálice, esse é o momento, Senhor, estamos aqui. Os termos da nova aliança também estão descritos em Hebreus 8, 10 e 12. Não vou ler, já citei ele aqui. Todos os que creem no Senhor Jesus recebem os benefícios prometidos. A nova aliança foi ratificada pelo sangue de Cristo. O alicerce da nova aliança foi lançado pela cruz. Quando você abre os seus braços, você vira uma cruz. Não é verdade? Lembre que o Senhor Jesus morreu na cruz por você. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que essas verdades simples da palavra do Senhor fiquem guardadas na nossa mente e no nosso coração, e que vivamos isso cada dia, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém?